Fala aí, pessoal, Norton Revendo aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. Esse é um vídeo que eu estou aqui em Belfast, na Irlanda do Norte, onde eu vou explicar para você tudo envolvendo aqui esse conflito religioso, essa cidade que até hoje tem um muro dividindo. Então embarca comigo nessa e vamos aí assistir juntos. E a nossa primeira parada aqui é no Jardim das Lembranças, tá certo? Onde foram aí, é um lugar de homenagem a pessoas aí, né, que morreram do lado católico deste conflito. Eu vou explicar aqui, conforme a gente for avançando no vídeo, eu vou explicar ao longo aí dos próximos minutos, mas dá uma olhada aqui como já é um ambiente pesado, um ambiente aqui impactante. A gente tem aqui uma bandeira da Irlanda e uma bandeira da Palestina, onde eu vou explicar também por qual motivo essa bandeira está aí. Dá uma olhada aqui justamente nos nomes, né? E no caso aí a Irlanda é conhecida como uma terra-mãe, então você pode ver inclusive aqui o símbolo aí carregando os filhos da sua terra. Esse lugar aqui, ele fica aí na parte ocidental de Belfast, tá? Onde o conflito, né, as cicatrizes do conflito, elas são aí mais eminentes. A gente já vai entender aí tudo sobre isso. E agora eu estou aqui caminhando em direção ao Muro da Paz, tá? Que divide aí um bairro de maioria cristã católica do bairro aí de maioria cristã protestante. No bairro de maioria cristã católica, eles são aí muito mais apoiadores, obviamente, né, das causas aí da unificação das Irlandas. Afinal, eu estou aqui na Irlanda do Norte, que é membro do Reino Unido, tá? O nome do Reino Unido, de certa forma, quando você vê aqui no passaporte dos britânicos, é Reino Unido da Grã-Bretanha, que é Inglaterra, País de Gales e também Escócia, e da Irlanda do Norte. A Irlanda, ela é uma nação membro aí da União Europeia, cuja capital é Dublin, onde muitos brasileiros vêm aí fazer turismo. E a Irlanda do Norte aqui, né, qual que é a história disso? Primeiro que a Irlanda, de maneira geral, ela conseguiu a sua independência aí somente no ano de 1921. E no caso, aqui na parte norte, né, uma província chamada Ulster, de maioria aí de cristã protestante, muito mais ligada ao Reino Unido, não queria essa independência. Quando foi aí que começaram os problemas. E esses problemas foram aí acentuados, né, não só pelo fato de que essa parte aqui queria ficar mais ligada, né, quando digo essa parte aqui, eu me refiro aí a essa província de Ulster, queria ficar mais ligada justamente aí ao Reino Unido, por serem aí um percentual de cristãos protestantes maior, o que não quer dizer, obviamente, que não tenha aí os cristãos católicos. Tanto é que agora eu estou caminhando aqui pela parte cristã católica da parte oeste de Belfast, tá? Belfast Ocidental. E justamente por ter aí um domínio britânico nessa área, havia muito preconceito com quem fosse aí cristão católico, tá? Digamos que as pessoas não tinham os melhores empregos, era como se fosse algo equivalente ao negro nos Estados Unidos um século atrás, 2 séculos atrás, que embora não estou falando aqui de, obviamente, escravidão, mas que tinham aí seus direitos civis, né, seus direitos civis muito reduzidos em relação ao resto da população protestante, que tinha aí muito mais vantagens. E aqui você já consegue ver aqui, ó, uma igreja cristã católica em Belfast Ocidental. Aqui estamos num bairro de maioria cristã católica, tal qual é aí o país, nosso país, o Brasil, tá? Dessa forma, o que queria o lado aí dos cristãos católicos, né? Eles queriam a unificação da Irlanda, tá? Ou seja, não queria que tivesse só Irlanda e Irlanda do Norte, no caso a Irlanda do Norte, atrelada aí ao Reino Unido. Quando a Irlanda conseguiu sua independência, eles queriam que toda a Irlanda fosse aí unificada como uma só nação e não tivesse essa parte norte, que é a província aqui de Ulster, ligada aí ao Reino Unido, ligada aí aos britânicos, tá? Sendo que, obviamente, como eu comentei com você, boa parte da população aqui da região norte da Irlanda
tinha sim interesse em continuar ligada aos britânicos, especialmente aí por um motivo religioso, era de origem britânica, então eles se identificavam como britânicos e por isso tivemos aí o começo, né, dessa questão do conflito religioso. Como comentado, não eram privilegiados. A própria rainha Vitória, que aqui na parte norte, de certa forma, é uma rainha até celebrada entre os protestantes, entre os católicos não é. Teve até a grande fome, né, relacionada aí a uma escassez de alimentos, e a Irlanda é uma terra fértil, uma terra onde você consegue plantar muitas batatas, não era para faltar alimento. E cerca de 1 milhão, presta atenção, 1 milhão de pessoas perderam a vida por conta da fome nessa época. E não era pela falta, já que o Reino Unido continuava aí com as exportações de comida, aumentando aí os seus lucros, tá? Então, essa questão envolvendo o preconceito que o próprio Reino Unido protestante, né, tinha com as pessoas católicas, as quais consideravam aí inferior, já era a fagulha de algo que foi se acentuando aí ao longo dos anos. E chegamos agora aqui, ó, neste muro, tá? É um muro aí que divide a parte cristã católica de Belfast da parte cristã protestante do outro lado, que também vamos conhecer aqui ao longo desse vídeo. Dá uma olhada nisso aqui, como é impressionante. Imagina você morar desse lado aqui e você só se sentir seguro porque existe esse muro impedindo que o outro lado de alguma forma aí te faça mal, te ataque. E aquelas casas ali, como você pode ver, tem até uma proteção reforçada para caso de ataques a partir do outro lado. Eu não sei você, mas eu de fato fico muito impressionado quando eu vejo que nos dias de hoje a gente chega a ter um muro de 15 metros de altura dividindo uma comunidade da comunidade que está do outro lado e que eu vou mostrar, como comentei aqui ao longo desse vídeo. A propósito, se você está gostando aqui desse conteúdo mais de história, mais de curiosidade mundial, mostrando aqui ao vivo, inclusive para quando você for visitar aí Belfast, ou até mesmo Dublin, que é a capital da Irlanda, e fica próximo daqui, cerca aí de 2 horas de ônibus, dá um joinha aí, curte esse vídeo, se inscreve no canal e deixa também depois seus comentários, tá certo? Vamos continuando por aqui. É bem pesado o clima aqui, tá? Isso nos leva aí a uma outra parte da história, né? Que é em relação, acho que eu imagino que você já tenha escutado falar aí do IRA, e não é daquela banda, em inglês é o IRA ou IRA, Irish Republican Army. Então, o Exército Republicano Irlandês é considerado, tá, um grupo terrorista e é um grupo que quer a unificação aí da Irlanda, né? Esse grupo, bom, chegou aí a um acordo de paz em 1998, mas resolveu buscar essa unificação através aí de métodos terroristas, envolvendo aí o uso de bombas, e muitas bombas foram explodidas aqui em Belfast. Obviamente que a maior parte das vítimas desse conflito religioso são aí os civis, infelizmente. E o IRA, né, que estava aí bombardeando justamente a cidade, fazendo esses atentados, quem que estava do outro lado, né? A gente já vai conhecer, mas esses bombardeios todos, eles começaram aí em 1969 e só foram parar em 1998. Foram aí praticamente 30 anos onde as pessoas aqui viviam com medo, porque eram bombardeados aí bares, às vezes aí escolas. Então assim, uma situação realmente muito complicada que vitimou aí muitos inocentes, né? Como acaba acontecendo em muitos conflitos ao redor do mundo. E aqui tem uma história interessante, né? Ó, balas de plástico matam, suspenda agora. E aqui uma moça que foi assassinada pelo RUC, né? Eu já vou explicar o que é isso aqui, tá certo? E por que tá isso aqui, né? Se você lembra daquela música do U2, Sunday, Bloody Sunday, se refere a essa parte da história, né? Como eu comentei aí, The Troubles, é o nome que dão aqui em inglês para esses conflitos da Irlanda do Norte, conflitos religiosos. Então, foi quando o exército britânico, o exército oficial,
abriu fogo contra manifestantes e mesmo não sendo balas aí propriamente convencionais de artilharia, algumas pessoas, mais de 10 pessoas foram vitimadas, o que foi aí um grande estopim para que o conflito fosse aí acentuado, tá? Um negócio muito complicado aqui mesmo. E agora eu tô aqui num dos 6 portões que divide essa parte ocidental de Belfast, tá? Do lado de lá, que é onde estávamos ao longo do vídeo, é o lado cristão católico e do outro lado aqui é o lado cristão protestante, tá certo? Esses portões, toda noite, tá? No começo da noite, eles são fechados pelas autoridades, apertando apenas o botão. Se você olhar ali, ó, não entre nessa área enquanto os portões estiverem em movimento. E toda manhã eles também abrem. Você pode falar assim, pô Norton, mas por que então esses portões abrem? Por que não ficam fechados logo direto? E a resposta você consegue ver já aqui mesmo, tá? Que é uma questão aí justamente de permitir que o trânsito da cidade ele flua melhor, e por isso que os portões ficam abertos. Na parte da noite, como o trânsito diminui e o risco de algum lado atacar o outro é maior, eles fecham os portões. Aí você fala assim, pô, mas quem ficou de um lado então não consegue para o outro? Não é bem assim. Esse muro aqui, ele tem um comprimento de aproximadamente 7,3 quilômetros ao longo dessa parte. Então, teoricamente, uma pessoa poderia dar a volta e chegar no outro lado. Só que se você prestar atenção, até para evitar problemas aqui, muitos desses lugares são aí repletos de CFTV, que é circuito fechado de televisão, né? Que são aquelas câmeras para impedir que alguma pessoa queira aí causar desordem e colocar algum tipo de gasolina, colocar alguma faísca nessa questão que hoje existe aí uma certa paz. O muro, ele dá uma falsa sensação de paz, porque a paz mesmo ela é construída através de pontes e não de muros, né? Muros apenas separam um lado do outro, impedem a violência, mas não tem aí o diálogo, a reconciliação. Então, o que impede, de certa forma, algo de ficar pior, né? Colocar gasolina nessa situação, podemos colocar dessa forma, é justamente aí essa questão também do monitoramento das autoridades com base aí nas câmeras. Então esse foi o vídeo, galera. Essa foi a primeira parte desse vídeo. Teremos continuação da história na parte 2. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando essa série. E claro, deixar o seu like e comentar a sua dúvida ou partilhar a parte que você mais gostou. Um abraço e vamos nessa!